O que a senhora tá fazendo, dona Cleusa? Hã? O que a senhora tá fazendo? Amassando batatinha pra fazer purê de batata. Purê de batata. Nosso cachorrinho. Aqui a família é grande, viu? A dona Cleide. Gato, cachorro, só faltou periquito. Só faltou o periquito. Ela sai adotando tanta gente. A mulher de Deus, abençoada. Tem filhos e filhas pra todo lado. Ó, e o tanto de planta. A senhora vai comprar mais uma chacrinha, né? Se Deus abençoar. Já comprou? Agora eu vou construir, criar frango, semi, né? Como eu criava e horta. Horta, né? Olha, horta orgânica, né? É, orgânico. Eita, coisa boa. Quem tiver na Chapada, não percam tempo, hein? Comida natural. Alface, cebola, rúcula, salsinha, coentro.